Salve, salve, galera do bem! Espero que estejam bem. Entenderam a parte 1 aí? Podemos continuar indo para a regulação e entender ainda a fase S e a fase G2. Nós vimos somente a parte da fase G1. Bora lá, então. O que faz, Zezinho? Vamos revisar aqui. O que faz, Zezinho? Uma célula entrar em G1 tem que ter o quê, meninos? Presença de fatores de crescimento. Então, isso nós vimos na última aula. Então, vem o fator de crescimento, se liga ao seu receptor do tipo tirosina quinase, né? E faz o dímero aqui dos receptores. E ele começa a fosforilar vários substratos que culminam na ativação da proteína Ras, que ativa, então, outras proteínas da via da MAP quinase, que leva à formação de fatores de transcrição que vão lá para o núcleo e ativam o gene da produção da ciclina e da produção da MYC. Ciclina vai fazer o complexo ciclina CDK, que fosforila RB e MYC. Então, vamos relembrar aqui, meninos. O fator de crescimento chega na célula, é ele que vai estimular a célula a entrar sair da fase G0 e para a fase G1, ok? E aquilo, então, se liga ao receptor tirosina quinase, que forma dímeros, que vão fosforilando. Fosforila tudo que vem na frente, inclusive proteínas adaptadoras que têm a função de ativar a proteína Ras. Essa proteína Ras fosforilada com GTP ativa a via da MAP quinase, que culmina na fosforilação de fatores de transcrição, que aí sim tornam-se capazes de ir para o núcleo da célula e estimular genes, como a produção de ciclina. A ciclina é que inicia, então, o G1. Forma um complexo ciclina CDK, que fosforila quem? Fosforila RB. Fosforilou RB, o fator E2E fica livre. E aí ele sim desloca para o núcleo, ativando a transcrição de genes relacionados com a duplicação do DNA. E agora sim nós estamos entrando na fase S. A fase S. Tranquilo? Então, a fase S tem assim, a duplicação do DNA. Depois da fase S vem a fase G2, que é o segundo ponto de checagem, que vai conferir se o DNA foi duplicado corretamente. Então, a pergunta é essa: o DNA foi duplicado corretamente? Se sim, ele avança. Se não, pisa no freio, lá vem a P53 de novo, tentar arrumar esse DNA. Passou, então? Vamos para a fase G2. Na fase G2, vai formar um complexo ciclina B CDK1, que é chamado de CDC2. Esse complexo ciclina B CDK1 é chamado de MPF. Esse complexo MPF é fator promotor da mitose. Então, a célula, para sair de G2 e ir para a fase M de mitose, ela tem que ter altos níveis de MPF, fator promotor de mitose. Quem são os componentes do MPF, Zezinho? Ciclina B de bola e CDK1. Quais são as funções desse MPF? Ele que é responsável por desintegrar a membrana nuclear. Ele vai lá fosforilar as lâminas nucleares e elas vão se soltar uma da outra, né? E aí desaparece a carioteca. Outra função do MPF é fosforilar as histonas. Vocês sabem que o cromossomo é formado de DNA e histonas. As histonas permitem a compactação do DNA. Então, quando as histonas estão fosforiladas, elas se juntam mais, fecham e permitem enrolar melhor o fio, a cromatina. Então, começa a condensar a cromatina formando o cromossomo. Um dos mecanismos é esse, fosforilação das histonas. O que mais que o MPF faz? Fosforila as proteínas associadas aos microtúbulos para poder formar o fuso mitótico. Então, o MPF fosforila as lâminas nucleares, a fragmentação da carioteca, e depois, quando isso aqui é degradado, né, há uma inativação, então, da quinase, da ciclina dependente, né,
e há então a desfosforilação das lâminas e remontagem do envelope. Então, entenda como é que a carioteca desaparece, como é que ela reaparece. Depende da função ciclina B CDK1. CDK1 faz fosforilar, desintegra a carioteca. Acabou CDK1, não tem fosforilação mais e há uma remontagem das lâminas nucleares. Zezinho, por que precisa a carioteca se desintegrar? Para que esse vai e vem, esse vai e vem? Durante a divisão celular, a gente precisa ter espaço para separar os cromossomos. Então, o núcleo é muito pequeno. Então, a célula usa todo o citoplasma para poder dividir e separar bem os cromossomos ali. Nós temos principalmente, imagina, uma célula nossa, 46 cromatinas, 46 cromossomos. E aí, então, vai entrar na mitose. E vai, então, chegar ao terceiro ponto de checagem, que é entre metáfase e anáfase. Saber se todos os cromossomos estão alinhados na linha do equador e se todos os cromossomos estão recebendo duas linhas do fuso mitótico, cada um de um centrosomo. E o que acontece, meninos, então, entre a metáfase e a anáfase, né? Existe, para passar para a anáfase, existe um complexo promotor da anáfase, um APC, que vai permitir isso. Para ter, né, a anáfase, então, a gente tem que conferir isso aqui, né? A célula confere isso aqui. Será que todos os cromossomos estão ligados ao cinetocoro? Estão todos alinhados na linha do equador? Então, se isso é respondido com um sim, esse APC ele vai promover a anáfase. E é isso que a gente vai entender como funciona. Bem, então, quando fazem essas perguntas que os cromossomos estão ligados, né, ao cinetocoro, duas linhas, né, do fuso, e estão ligados ao equador, a célula vai prosseguir a mitose, vai prosseguir da metáfase para a anáfase. Então, ao MPF que nós já vimos, o que ele vai fazer? Ele vai fosforilar a APC, e a APC, que é o complexo que promove a anáfase, vai trabalhar. Essa APC, ela ubiquitina o próprio MPF, que ativou ela ubiquitina ele de volta, e aí ele vai ser degradado. Então, acabou, morreu MPF. Além disso, a APC ela vai ubiquitinar uma proteína chamada securina. A securina, ela segura a separase. Então, tá lá, securina, separase. A APC, ubiquitina isso aqui, vai ser degradado no proteassomo, a separase fica livre, e aí ela rompe aqui as coesinas entre as cromátides irmãs. Aí as cromátides irmãs se separam. Tudo bem? Então, a MPF ativa a APC inativa CD20 e inativa securina, ubiquitinando. Então, a APC ubiquitina. Deixa a separase livre, que quebra as coesinas que unem as cromátides irmãs. E aí a gente vai ter a anáfase, então. Então, a separase rompe as coesinas e ocorre, então, a separação das cromátides irmãs, como eu mencionei. E se esses cromossomos não estão alinhados, né? Se não está ligado no cinetocoro, né? Que então tem cromossomo que não recebeu, eles não estão alinhados, o que vai acontecer? Precisa pisar no freio para reparar isso aí. E aí vai entrar uma outra proteína que os senhores vão conhecer, que é a MAD. MAD é MAD. O que essa MAD faz? Inativa o MPF. Se inativa o MPF, não tem como ativar a APC. E aí não tem separação das cromátides, até o fuso tentando reajustar ali, os seus microtúbulos, aquela divisão celular. Então, sem o CD20, que é o MPF, a APC fica o quê? Inativa. E aí não tem a formação de coesinas, separinas, separase. Então, sem a APC, a securina continua presa à separase e não tem como separar as cromátides irmãs. Ok? Então, sem a ação da separase,
as cromátides irmãs permanecem unidas. Vocês viram aqui, então, meninos, que existem vários pontos de checagem ao longo do ciclo celular. G1 e G2 e entre a metáfase e anáfase. Então, no ponto G1, eu preciso saber se a célula cresceu, se o meio é apropriado, se o DNA não está danificado, para a célula poder andar. Já o ponto G2 é depois que duplicou o DNA. E aí, o DNA foi duplicado corretamente? Tem dano? A célula de novo cresceu? O meio apropriado? Fica as mesmas perguntas de G1 e G2. Já na fase M, que é entre metáfase e anáfase, existe a pergunta: a formação e adesão normal do fuso mitótico? Os cromossomos estão alinhados, estão todos com 2 fusos? É isso que pode fazer o ciclo retardar, por exemplo, se algo acontece. Então, para ter esse controle, é necessário várias proteínas e fatores de transcrição. E esses fatores são produzidos por genes. Logo, existe um controle genético do ciclo celular. Quais são esses genes, Luciana, que regulam o ciclo celular? Nós temos 2 principais famílias de genes, que são os protocongenes e os genes supressores tumorais. Protocongenes são genes normais, são os aceleradores. Os genes supressores tumorais são genes normais, que promovem reparo de DNA e apoptose. Então, os protocongenes é o verdinho, que fala para a célula prosseguir, acelerador. Então, eles codificam proteínas que favorecem o ciclo celular. E nós temos vários exemplos, como a ciclina, CDKs, o MYC, que estimula a produção de telomerase, o RAS, que é aquela proteína sinalizadora que envolve a via da MAP quinase. Genes supressores tumorais são os freios, então codificam proteínas que impedem e dificultam o ciclo celular. O principal deles é P53, mas o RB também, ok? RB também. Então, existe um controle. A gente tem aceleradores e freios. Quando há algum dano, alguma lesão, isso aqui predomina. A célula para dar tempo de reparar. Se a célula sofreu uma lesão do DNA e não consegue reparar, esse gene aqui, por exemplo, P53, estimula a apoptose. Então, é um acelerador e o gene supressor é um freio. O que acontece na célula tumoral? Ela perde esses controles, ela perde esses 3 pontos de checagem. Por isso que ela prolifera sem parar. Uma célula tumoral tem capacidade de proliferar sem envelhecer, sem encurtar telômeros. Ela ganha mutações que fazem ela crescer muito, fazer muita mitose. Uma célula tumoral é uma célula, então, que perdeu o controle do ciclo celular. Então, para surgir uma célula tumoral, a mutação tem que acontecer em genes da família protocongenes e genes da família dos genes supressores tumorais. Então, tem que afetar essas 2 famílias de genes para surgir uma célula tumoral. Só que quando ocorre mutação no protocongene, ocorre uma mutação de ganho de função, que forma o oncogene. O oncogene é um gene que está sendo superexpresso. Exemplo de protocongene, gene RAS. Aí eu falo assim, o oncogene RAS. Imagina que o gene RAS ele expressa assim, produz 10 RAS por minuto. O oncogene RAS produz 50 RAS, 100 RAS por minuto. Então, ele produz mais aquela proteína daquele gene normal. Tudo bem? Então, uma superexpressão. Se produz RAS, só para vocês terem ideia, a RAS mutada, ela não precisa daquela sinalização para ser ativada. Ela está permanentemente ativada, a RAS mutada. Então, ela vai disparar sinal para a MAP quinase, que vai gerar fatores de transcrição, que vai levar à produção de ciclina constantemente. Isso é para vocês entenderem que uma célula tumoral, ela cresce
sem precisar de fatores de crescimento. GENMIC está relacionado com a produção de telomerase, com a produção de CDKI, inibidores de CDK. Então, olha, diminui a produção de CDKI e aumenta a produção de telomerase. Olha que bacana, telomerase não é para manter os telômeros sempre longos, não encurtar e a célula proliferar infinitamente? É assim o OncoGENMIC, é uma superexpressão e, consequentemente, é uma superexpressão de telomerase. O exemplo do gene supressor tumoral já é de perda de função. Então, a gente viu o P53 e RB, que são genes supressores tumorais. Então, esse gene RB, o que ele faz? O que a proteína RB faz, Zezinho? Zezinho, a proteína RB, ela bloqueia o fator E2F, lembra? Se eu não tenho a proteína RB, porque foi deletada, o fator E2F está livre constantemente, vai lá para o núcleo da célula e ativa a produção das enzimas de duplicação do DNA, da fase S, ok? E se perder o gene da P53? O que P53 faz? Repara o DNA e estimula a apoptose. Então, se eu tenho a P53 deletada, não existe ela, perdeu-se o mecanismo de reparo, acumulam-se mutações e aí sim surge neoplasia, certo? E outra característica da célula neoplásica é que ela não faz apoptose, ela não suicida. Então, vejam aqui, uma célula tumoral, ela prolifera muito, ela está com o acelerador lá embaixo, e ela não tem mecanismos de reparo e nem freios celulares. Então, as mutações relacionadas com a formação do tumor, elas têm que envolver a família desses genes, né? Dos protocongenes e genes supressores tumorais. Dos protocongenes, é uma mutação de ganho de função, formando um oncogene, e do gene supressor tumoral é a mutação de perda de função. Aí a pessoa fica sem o gene. Bacana, né? A gente vai ver muito isso aqui no quarto período. E isso foi o que nós vimos, né? Fator de crescimento, receptor tirosina quinase, RAS, né? Ciclina, CDK, CDKI, P53, P21, RB, E2F, fator promotor da mitose, APC. Os senhores têm que saber o que cada uma dessas proteínas faz, o que elas estão envolvidas para regular o ciclo celular. Bacana, né? É bom aprender. Tem alguma pergunta? Anotem aí para nós discutirmos, né? Agradeço a paciência dos senhores de me ouvir. Espero que tenha ajudado. E a gente descansa um pouquinho agora, para depois trabalhar mais, ok? Essas são as referências, que são as mesmas que eu coloquei na outra videoaula. Muito obrigada.